Quero partilhar convosco uma leitura. Encontra-se na primeira do apóstolo Pedro, capítulo 2. E vou ler dois versículos, o versículo 9 e o versículo 10. Muito conhecidos, irmãos. De facto, se quiserem, podem seguir a leitura aí em alta voz comigo. Falar em alta voz a palavra, irmãos, é muito bom para decorá-la e também para alterar de alguma maneira o ambiente espiritual na casa. Isso é muito importante. A palavra diz, 1 de Pedro 2:9, leio no nome de Jesus: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Glória ao Senhor. E a palavra-chave ou expressão-chave aqui, irmãos, é povo de Deus. Povo de Deus. Quantos aqui são parte, pertencem ao povo de Deus? Glória ao Senhor. Que privilégio tão grande, né, irmão? Que privilégio. Queremos, irmãos, então, nesta noite, falar sobre o assunto tão importante da igreja. Sim, a igreja que Deus quer que sejamos. O povo de Deus que Deus espera que sejamos. A igreja que devemos ser. E há algumas chaves importantes que vou partilhar nos próximos minutos, ojalá possam ser uns 20 minutos máximo, que são a noção de corpo, a figura de corpo, que é repetidamente partilhada na Bíblia, também o assunto do sacerdócio, que já temos lido aí na primeira de Pedro, também o assunto que nos reúne aqui, que é a edificação da igreja, o que também chamamos o equipar da igreja, que faz parte da missão que nós temos. Também o assunto do governo da igreja, dos dons que Deus deu à igreja, que incluem os ministérios que dentro dela há, e também dois sacramentos muito importantes, que acho que muitos já sabem, que muitos já conhecem, já depois vou dizer quais são. E por último, uma obrigação que todos nós temos ao respeito da igreja. Começando pela ideia do corpo, Jesus e também os apóstolos falaram desta ideia de uma igreja que é o corpo de Cristo, sim, que está unida a Cristo por meio do seu Espírito e que é integrada por todos aqueles que são batizados nas águas no nome de Jesus Cristo e recebem o Espírito Santo com a evidência de falar em novas línguas. Essas são as duas condições, os requisitos para fazer parte do corpo de Cristo, do corpo dos crentes, chamado igreja. Este templo espiritual, como também é chamado na Escritura, esta casa de Deus, como também é chamada a igreja, na qual o nosso Senhor Jesus Cristo habita. Nós, como corpo, como templo, como casa, como família, também é outra figura que achamos no Novo Testamento, temos esta função importante, irmãos, de servir ao Senhor, de adorá-lo, de exaltá-lo, de glorificá-lo em tudo, não apenas no serviço, não apenas umas horinhas por semana, mas com toda a nossa vida. Glorificar a Deus e ser um reflexo dele, refletir Deus, refletir Cristo neste mundo. Essa é a melhor maneira de evangelização, método de evangelização que nós temos, refletir a Cristo como a nossa própria vida. E por último, desenvolver uma maturidade espiritual em todo aspecto da nossa vida. Então estou a falar da igreja e a sua missão, o seu propósito. Neste aspecto do desenvolvimento, a meta, o propósito é o sacerdócio pessoal. Isto estabelece um contraste muito grande com certas religiões, onde apenas há um sacerdote para todo um grupo
de pessoas. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que cada crente é o seu próprio sacerdote. Amém? Diga aí na sua casa, eu sou sacerdote. Amém? Cada crente, acabamos de ler 1 de Pedro, onde diz que somos sacerdócio real, todos nós, irmãos. Portanto, e como sacerdotes, podemos ter comunicação direta com Deus. Podemos falar face a face com Jesus. Amém? E acessar ou aceder ou alcançar todas as bênçãos que Ele tem para nós. Amém? Mas também, como sacerdotes, temos responsabilidades, não são apenas privilégios. Por exemplo, a responsabilidade de servir os outros, servir os irmãos. Amém? Digam amém, irmãos, coloquem um amém de vez em quando, isso me animaria muito. Levar os fardos os uns dos outros, orar os uns pelos outros. Irmãos, há dúzias de mandamentos que podemos colocar nesta categoria de uns para outros, uns aos outros, uns pelos outros, por todo o Novo Testamento, até pelo Antigo Testamento também, de servir o outro. Isso faz parte do sacerdócio, não são apenas privilégios, são também obrigações. Uma das principais tarefas que a igreja tem, e nisto também todos devemos envolver-nos, é a edificação dos outros. Também há um mandamento por aí que diz que devemos edificar-nos uns aos outros. Quer dizer que a tarefa de ensinar, de aconselhar, de orientar, etc., não é apenas de um homem ou de um grupinho de homens na igreja. É tarefa de todos, irmãos, porque todos temos algum ministério, todos temos uma porção de conhecimento, de sabedoria especial que Deus nos tem dado. E todos nós temos também, portanto, o privilégio e a obrigação de testemunhar de Jesus, da sua palavra, do que temos aprendido, partilhá-lo com outros. Por exemplo, um irmão que já tem certa experiência na igreja espiritual, certa relação com Deus, pode orientar a outro que ainda não, ou que apenas está a começar. É uma corrente de crescimento, de amadurecimento, etc., irmãos. Sim, todos nós temos algum ministério, repito, por exemplo, existe o ministério de apóstolo, embora na igreja não o chamamos assim, porque consideramos apenas os 12 apóstolos de Cristo como tais, mas, por exemplo, um missionário, na verdade, ele exerce um ministério apostólico, no sentido de que ele é enviado como pioneiro para estabelecer uma igreja onde não existia uma igreja. Ele é enviado, comissionado e capacitado para, pela sua vez, capacitar outrem, para formar líderes, para estabelecer fundamentos, alicerces para conseguir levantar uma igreja. É o que temos feito, por exemplo, aqui em Portugal, verdade? Também temos o ministério de profeta, que é algo muito maravilhoso quando alguém tem esse dom, essa capacidade, esse chamado de Deus para divulgar, partilhar uma mensagem direta do trono de Deus para com outras pessoas. O profeta também é o pregador, e o profeta pode ser inclusive um evangelista, embora o evangelista também é algo especial, porque ele prega exclusivamente para os incrédulos. Às vezes usamos evangelistas no púlpito, como aconteceu no fim de semana passado, mas o evangelista não está tão confortável num púlpito como nas ruas. Eu posso ver isto no irmão Victor Serrato, quando saímos na segunda-feira. Ele falou com muitas pessoas na rua, sim? Com nepaleses, com indianos, com pessoas de Bangladesh, etc. Ele tem uma ligação muito forte com pessoas desse continente asiático, porque ele tem estado muitas vezes lá, e com o inglês ele conecta muito. E é porque ele tem um chamado para evangelizar, né? Há quem tem chamado de pastor, que é alguém que cuida do povo de Deus, que é alguém que apacenta, que alimenta as ovelhas do Senhor e também supervisiona o trabalho
que a congregação realiza. Dentro dessa categoria de pastor está também aquele que é chamado de ancião na Bíblia, por exemplo, em Atos ou nas cartas de Paulo, e que é basicamente um ministro local que trabalha em diferentes esferas da igreja local, supervisionando, ajudando os irmãos mais novos. E temos o ministério de mestre, que é levado à frente por aqueles que têm chamado para ensinar. Sim? O evangelista prega o evangelho, daí a palavra. O mestre ensina a doutrina. Doutrina significa ensino ou ensinamento. E temos também, irmãos, dentro da igreja, algumas posições que são importantes, como é a dos diáconos. A posição de diácono é muito honrosa, porque eles têm uma liderança espiritual dentro da congregação. E eles servem nessa esfera das atividades da igreja, como vocês podem ver que cá temos diáconos na nossa igreja. E também fazem parte dos assuntos do que é tratar negócios na igreja. São levados em conta também nessa parte. Então, irmãos, e continuando com o nosso avanço neste tema do que é a igreja do Senhor, agora estamos a falar da igreja local. A igreja tem um governo. Não apenas temos um governo internacional, graças a Deus, nós não somos uma congregação independente, somos uma igreja que pertence a uma organização maior, como é a Assembleia Apostólica, sim. Mas também temos um governo local que é integrado pelos ministros, pelos diáconos, e neste conjunto de líderes locais que fazem parte do governo é que são tomadas as decisões maiores, mais importantes. E também o que tem a ver com a administração dos ministérios da igreja, as tarefas que devem ser realizadas, os roles ou papéis que cada irmão que serve no ministério deve cumprir, ofícios, compromissos, metas, alvos, etc, etc, irmãos. Tudo isto faz parte do nosso trabalho, e uma coisa que é fundamental para que isto tudo possa funcionar ordenadamente, apropriadamente, é a submissão, é a obediência. Podemos dizer que a obediência, a submissão são, ou é, esse elo que junta, que une todo no corpo de Cristo. Amém? Fundamentalmente, os irmãos, os membros da igreja devem submeter-se, devem obedecer os líderes espirituais. Nós, por exemplo, aqui temos líderes de células, líderes de grupos vida. É muito importante, irmãos, obedecer os líderes do grupo, prestar contas para eles, sim, etc. Glória ao Senhor. Tudo isto, irmãos, faz parte da saúde, do bom funcionamento da igreja. Mas é claro, também os líderes têm a responsabilidade de dirigir, de orientar bem, de ser pessoas espirituais, ser servos, porque aqui, irmãos, quem quer ser o maior tem que ser o servidor de todos. E nunca, nunca abusar da sua posição, nunca ser um ditador, sim, mas um exemplo em tudo, como também falávamos no acampamento dos jovens no passado fim de semana, exemplo dos crentes. Há algo muito importante também, irmãos, que podemos chamá-lo de vitaminas do corpo de Cristo, de vitaminas da igreja, que são os dons espirituais. Já temos falado um bocado dos dons ministeriais. Há também outro tipo de dons, que são dons administrativos. Por exemplo, os diáconos cumprem uma tarefa administrativa. Mas há dons que são espirituais, que muitos de vocês já aprenderam, já estudaram, outros apenas estão a estudar ou vão estudá-los na escola de discipulado. Dons que devem ser exercitados na igreja. Não são escolhas, são vitais, irmãos. Mas têm que ser praticados, exercitados em ordem, com amor e sempre, sempre como este serviço para edificação. Amém? Não é para ostentação pessoal, não é para adquirir posição na igreja, não. Os dons do Espírito Santo, que é do que estou a falar, e dos quais falam várias escrituras no Novo Testamento,
são para fazer a igreja melhor, são para fazê-la crescer e desenvolver-se. Por exemplo, temos dons de revelação, que são 3, o dom de sabedoria ou palavra de sabedoria, o dom de ciência ou conhecimento. Sempre estamos a falar sobrenaturalmente, né? Isto não pode ser adquirido numa universidade. E também temos o importantíssimo dom do discernimento de espíritos. Eu não estou a entrar aqui em detalhes, estou a resumir muito o assunto, porque nós ensinamos em detalhe isto na escola de discipulado. Temos também dons de poder, como o dom de fé, que não está a referir-se à fé que salva, à fé que faz com que a pessoa receba uma bênção. O dom de fé é algo especial que Deus dá a determinados irmãos para que resolvam uma crise particular, uma situação especial de dificuldade. Sim? Temos visto esse dom de fé ativar-se muitas vezes em momentos, podemos dizer, desafiadores ou desafiantes da igreja. Dons de cura, que tem a ver com doenças que precisam cura, o médico não pode curar, na farmácia não há remédio, então o dom de cura pode. Não há nada que Deus não possa curar. O dom de cura está muitas vezes em irmãos que podem orar pelos doentes e, se são ministros, podem impor as mãos e esse doente é restaurado, é curado. Glória a Deus. Quantos dizem glória a Deus aí no chat? Quantos dizem aleluia? Alguma coisa. Glória a Deus. E temos também, irmãos, dentro dos dons de poder, o terceiro dom, que é o dom da operação de milagres. Porque não apenas existem milagres de cura, existem muitos outros tipos de milagres que podem acontecer por intervenção divina e através de um irmão, de um filho de Deus que tem dom de fazer milagres. Aleluia. Sim? Dons que vão operar no sobrenatural e vão transcender as leis naturais, as leis da física, por exemplo. Amém? Temos também, irmãos, dons que têm a ver com a fala, dons de expressão vocal, como é o dom de profecia. Uma profecia é uma mensagem dada por Deus, enviada por Deus, numa linguagem conhecida. Amém? Nesse sentido, muitas partes da Bíblia são diretamente profecias e outras partes da Bíblia são indiretamente profecias também. Há profecia por todo o lado na Bíblia. Amém? Temos também dom de línguas ou de variedade de línguas. Em espanhol diz diversidade de línguas, que já tem a ver com línguas desconhecidas, línguas que uma pessoa não aprendeu, mas que pode falar por meio desse dom e que vai precisar, vai necessitar de outro dom que está ligado com este, que é o dom de interpretação. Nem sempre aquele que fala interpreta, nem sempre aquele que interpreta fala. É muito mais frequente, sim, ver dois irmãos e um deles falar e o outro interpretar, tal e como Coríntios 14 ensina que deve ser feito na igreja. Amém? Então, irmãos, consegui dar em 3 minutos uma lição de 1 hora aqui, porque o tema dos dons espirituais é muito extenso. De facto, há livros inteiros. Eu recomendo a leitura de livros que falam sobre dons espirituais, porque a igreja precisa mesmo aprender disto. E também quero, irmãos, referir-me a 2 sacramentos que fazem parte da vida da igreja, que fazem parte do seu crescimento, porque há muito mais depois do batismo nas águas, do qual já temos falado imenso aqui nestes serviços. Estou a referir-me ao sacramento da ceia do Senhor e o do lavado dos pés, que também já têm sido ou têm sido ensinados com frequência, mas que nunca está a mais insistir ou repetir, porque estes 2 mandamentos, e a palavra o diz, são mandamentos, devem ser respeitados, devem ser obedecidos. Jesus ordenou à sua igreja celebrar a ceia dele, a ceia do Senhor, e também o lavado dos pés. Amém? A ceia do Senhor, como vocês seguramente já sabem, mas é bom lembrar, consiste em comer pão
não levedado, pão ácimo, e beber fruto da vida, da vinha, ambos símbolos do corpo e do sangue de Cristo, respectivamente. Amém? O propósito disto, irmãos, entre outras coisas, é agradecer a Deus por ter dado a sua vida por nós. Também receber cura, receber limpeza espiritual, porque às vezes, irmãos, lamentavelmente, pecamos. E a ceia do Senhor é como um pit stop, sim, no caminho para limpar-nos e poder continuar à frente. Então é um tempo de autoexaminação, é um tempo de autoanálise, onde nos consagramos com antecedência para poder participar deste ato solene e dessa maneira nós podemos continuar à frente com a nossa caminhada com Deus. É como um lembrete do batismo, sim? E também um lembrete de que Cristo vem pela sua igreja, que Jesus irá levantar a sua igreja. É um anúncio da vinda do Senhor, a ceia do Senhor. Amém, irmãos? Quantos concordam com que é assim e com que isto é importante? Nós vamos ter outra ceia do Senhor neste ano, se Deus quiser, e acho que Deus quer, exceto que Ele levante a igreja antes, vamos ter ceia do Senhor novamente. Tradicionalmente fazemos isto 2 vezes por ano. Há uma pergunta sobre isso frequente, e é por que não fazemos mais frequentemente ceia do Senhor? Pronto. Nós achamos, irmãos, que isto é tão importante que não pode ser feito assim, levemente, sem preparo prévio, que merece preparação. E o lavado dos pés, que muitas vezes é praticado junto com a ceia do Senhor, é simplesmente um ato de humildade que Jesus praticou primeiro e ensinou ou estabeleceu como obrigatório também. O lavado dos pés nos obriga a ajoelhar-nos, né? E nos obriga a ser, nesse momento, inferiores ao outro. E a Bíblia ensina que nós devemos considerar o outro como superior a nós mesmos. Amém, irmãos? Então, é um lembrete também, assim como a ceia do Senhor, de que aqui, nisto, irmãos, não existem superiores. Agora não estamos a falar do administrativo, aí sim há autoridades, etc. Mas no lavado dos pés, glória a Deus, e na ceia do Senhor também, todos no mesmo nível, amém? Porque de facto é o que somos. Todos somos filhos de Deus, todos somos irmãos. E vou dizer isto, irmãos, é muito bom chamar um irmão evangelista, ministro, pastor, bispo, missionário, etc. É muito bom, mas Jesus disse que devemos considerar uma honra sermos chamados irmãos. O que significa? Estou fora das notas, mas acho importante isto, que não existe título maior ou mais honroso que esse. Irmãos, glória ao Senhor. Amém? Filhos de Deus. Amém? Também fala João o apóstolo. Vou concluir, irmãos, porque já o meu tempo está a esgotar-se, falando de uma obrigação fundamental. Há outras, mas esta é a mais importante, talvez a mais urgente neste tempo, especialmente, nomeadamente depois da pandemia, que é a obrigação de congregar-nos. Eu já tive uma breve conversa há alguns domingos, porque me preocupa como pastor, igual que um pai ou uma mãe fica preocupado, preocupada quando um filho não chega para o jantar, não vem dormir na casa. Imagine uma mãe cujo filho vive com ela e não aparece na noite. Essa mãe nem vai conseguir fechar olhos nessa noite, ela vai estar muito preocupada. Uma vez, irmãos, eu atrasei-me meia hora do meu limite para chegar a casa, eu tinha por volta de 15 anos, e a minha mãe ligou para a polícia, irmãos. Eu cheguei 30 minutos tarde e já estava a polícia à minha procura, imagine. É assim. E o pastor também se preocupa quando um irmão não aparece, e não aparece um domingo, e não aparece na quarta, e não aparece no domingo. Onde é que ele está? O que está a acontecer com ele? Por que nos preocupamos, irmãos? Porque o congregar-se é muito necessário, é muito saudável. Nós não podemos simplesmente viver espiritualmente a falar sem congregar-nos. Assim como a gente não consegue viver sem comer, sem beber água,
vou levar mais além a aposta, sem respirar. Sim? Tente deixar de respirar por 3 minutos e o que acontece? Assim de importante, irmãos, é o congregar-nos, o fazer parte dos serviços, ainda os serviços virtuais. Nenhum irmão deveria faltar aos serviços virtuais. Todos os irmãos deveriam ligar-se, deveriam estar aqui, porque isto é não apenas um costume que temos, irmãos, é um mandamento de Deus, congregar-nos. Hebreus 10, 25, que foi o versículo que justamente eu partilhava há alguns dias, fala nisto, fala do dever, da obrigação de congregar-nos, porque o dia do Senhor está perto e nós precisamos mesmo estar conectados, ligados, em comunhão uns com os outros, porque isto é o que nos une ao corpo de Cristo, que é a igreja, irmãos. Então, quando estamos cá juntos, somos renovados, somos santificados, somos refrescados, amém? E muitas outras coisas que acontecem na presença de Deus. Quantos saíram, por exemplo, contentes do acampamento no domingo? Ninguém queria ir embora, né? Tínhamos que deixar a finca porque ali espirras e cobram. Mas ninguém queria ir para casa, né? Muitos irmãos disseram, irmão, pastor, ou jovens também diziam, nós queríamos ficar aí o resto da vida, né? Nessa glória, nesse ambiente formoso. Irmãos, temos que dar glória a Deus por isto tão maravilhoso que é a igreja do Senhor. E assim, desta maneira tão breve, tão curta, tão simples, acho que consegui dar como uma imagem, sim? Pintar um quadro do que significa a igreja, do que a igreja deve ser. Agora quero convidá-lo que diga comigo, eu quero ser essa igreja. Aleluia. Porque não inclinamos o rosto, irmãos, uns minutos e começamos por agradecer a Deus, porque temos igreja, porque o Senhor nos deu esta bênção maravilhosa. E também, irmãos, fazemos compromisso de melhorar em aquilo que cada um de nós sabe que pode e deve melhorar, no que tem a ver com a sua adoração, com o seu serviço, com o seu envolvimento, com o congregar-se, com o apoiar, com o ajudar, com o servir os irmãos, com o evangelizar, testemunhar, tudo o que já temos falado e ainda o que não conseguimos falar hoje, mas que nós sabemos que faz parte também. Inclina o seu rosto, irmão, comigo vamos orar. Senhor Jesus Cristo, nesta noite, depois de ter considerado, Senhor, este importantíssimo assunto, ao qual hoje titulamos a igreja que devemos ser, oramos, Senhor, com gratidão, em primeiro lugar, porque não conseguimos perceber, na verdade, Senhor, o valor imenso que isto tem. O facto de tu ter fundado, estabelecido a tua igreja há praticamente 2000 anos e ela ainda continuar viva, de facto estar mais viva do que nunca, Senhor. O facto de ela estar sadia, estar forte, de ter presença, Senhor, em dezenas e dezenas de países, na grande maioria dos países deste mundo, das nações deste planeta, Senhor. A tua igreja ter vida, ter existência e poder desfrutar, Senhor, do teu apoio, da tua ajuda, da tua fortaleza, da tua presença. Isto não tem qualquer preço, Senhor. Nós nunca conseguiremos pagar, Senhor, o que tu fizeste e ainda estás a fazer. Mas sim, há algo, Senhor, queremos fazer e é sermos melhor. Porque melhores crentes, melhores membros da igreja farão uma melhor igreja. Queremos uma melhor igreja. Queremos ser a igreja que devemos ser. É por isso que estamos nesta noite a considerar estes assuntos, face a este desafio que a tua palavra nos envia, nos faz, de melhorar, de crescer, de amadurecer e de multiplicar-nos como igreja, Senhor. Cá, por exemplo, em Portugal, temos tanto para fazer ainda. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos que o nosso nível de envolvimento, de compromisso, de esforço, Senhor, de parceria, de companheirismo, de espiritualidade, acima de tudo, seja melhor e melhor a cada dia.
Que possamos, Senhor, desde a nossa posição, desde a nossa função, desde o nosso dom, quer seja ministerial, quer seja espiritual, fazer o nosso melhor. Há aqui, Senhor, tantos talentos, tantas capacidades, tantos ministérios, Senhor, como nem imaginamos, mas é mistério, é requerido de nós ser fiéis no que Tu nos tens dado a cada um e no que nos deste, Senhor, como congregação, como igreja. Ajuda a Missão Apostólica de Portugal, ajuda a MAP, ajuda a nossa Assembleia Apostólica, Senhor, seja onde for, a ser melhor igreja, Senhor, e podermos agradar-te mais. Em nome de Jesus Cristo, o pedimos nesta noite e dizemos mais uma vez obrigado, Senhor, por este privilégio tão grande que temos. Sermos povo adquirido por Ti, de sermos nação santa, Jesus, sacerdócio real, geração eleita, que temos, Senhor, esta grandíssima responsabilidade de anunciarmos as virtudes Tuas e resgatar das trevas e trazer para a Tua maravilhosa luz tantas almas, Senhor, que ainda estão perdidas. Obrigado, Senhor, porque todos os que cá estamos e que não tínhamos propósito algum, não tínhamos um alvo na vida, Senhor, uma meta, agora sabemos para onde vamos, porque sabemos quem somos, porque sabemos de onde viemos, sabemos quem és Tu, Jesus, e que nós somos o Teu povo, que alcançou misericórdia, que alcançou graça pelo Teu imenso amor. Obrigado, obrigado pela Tua presença nesta noite, neste serviço, Senhor, a qual é tão maravilhosa. Recebe glória e recebe honra, Jesus, mais uma vez.